Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E hoje você vai entender que o primeiro bebê bósnio nasceu apenas em 2014. A Bósnia é um país localizado nos Balcãs, que no dia 1º de março comemorará 25 anos de sua independência. Antes disso, tivemos uma das mais brutais guerras do século XX, uma história que precisamos lembrar e entender. Um dos episódios mais conhecidos dessa guerra foi o Cerco de Sarajevo, capital da Bósnia, e o episódio inspira a música Mi Sarajevo do U2, que você talvez já tenha ouvido por aí. Por sua localização estratégica, a Bósnia é importante em diversos aspectos da história recente. No século XIX, a região era disputada entre os sérvios, apoiados pela Rússia, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, que controlava a região desde o século XV. Foi com o domínio otomano que a Bósnia desenvolveu sua arquitetura característica, demonstrada nas mesquitas de Sarajevo, relação com o fato de parte de sua população ser adepta do Islã. Até hoje, o país é marcado por uma sociedade bem diversa. Os bosniaques, bósnios muçulmanos, os bósnios sérvios, cristãos ortodoxos, e os bósnio-croatas, católicos. Em 1878, a Bósnia vira um protetorado austro-húngaro, anexada formalmente em 1908. Isso é importante pois prejudica bastante as relações entre austríacos e a Rússia. Os dois impérios serão inimigos anos depois, na Primeira Guerra Mundial. O estopim do conflito é a Crise de Julho. Para marcar o domínio austríaco na Bósnia, o herdeiro do trono, o arquiduque Francisco Ferdinando, visitava Sarajevo. Em 28 de junho de 1914, ele foi assassinado por Gavrilo Princip, o que estourou a crise, que iniciou a guerra e que inspirou a banda Franz Ferdinand. Gavrilo era um pan-eslavista, parte de movimentos que defendiam a autodeterminação dos povos eslavos, especificamente dos povos eslavos do sul, cuja maior parte estava sob domínio dos austríacos. Após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota austríaca, foi fundado o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, rebatizado de Iugoslávia em 1929. No idioma sérvio-croata, Sul é Jugo, e Eslávia significa terra dos eslavos. O reino era marcado pela disputa entre croatas e sérvios pelo protagonismo político. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial chega na Iugoslávia. As tensões étnicas e nacionalistas entre sérvios e croatas ganham força e são usadas por alemães e italianos, que ocupam a região. Os bósnios ficam no meio do conflito, com grupos lutando com todos os lados. A população judaica da região é exterminada, e temos até uma divisão bósnia que luta nas SS da Alemanha nazista, usando até como parte do uniforme o tradicional fez de origem turca. Um dos principais grupos armados da região na luta contra a ocupação nazista são as guerrilhas de orientação comunista, chamada de partisanos, liderados por Tito e armados e financiados pelo Reino Unido e pela União Soviética. Após a guerra, Tito será o líder da República Federal Socialista da Iugoslávia, uma federação de 6 repúblicas, uma delas sendo a Bósnia. Com a morte de Tito e a retomada das tensões entre croatas e sérvios na década de 1980, começa o processo que será chamado de dissolução da Iugoslávia. As repúblicas declaram independência e temos uma série de conflitos, com o governo de Belgrado querendo impedir as independências e com cada grupo querendo manter ou expandir seu território. Entre abril de 1992 e dezembro de 1995, a Guerra da Bósnia vai deixar cerca de 100 mil mortos e mais de 2 milhões de pessoas refugiadas. No período final do conflito, o jornalista e quadrinista Joe Sacco cobriu os eventos e produziu muitas graphic novels sobre os dramas da guerra. E quem lutou a Guerra da Bósnia? Vários grupos que podemos dividir em 3 blocos principais. Sim, era uma guerra com 3 lados. Inicialmente, a República da Bósnia, aliada com a Croácia, e a República Croata de Herceg-Bósnia. Esse era o nome do governo dos territórios dentro da Bósnia, que eram de maioria de população croata. Os bósnios também tinham apoio de muitos mujahidin, combatentes muçulmanos que vinham de outros países, como o Paquistão e Afeganistão. Eles lutavam contra o governo sérvio e iugoslavo de Belgrado, a República Srpska, que eram os territórios de maioria sérvia dentro da Bósnia, e a República Krajina, que eram os territórios de maioria sérvia dentro da Croácia. Como vocês podem ver, era uma guerra entre croatas e sérvios, com bósnios no meio, inicialmente aliados dos croatas. Na segunda fase do conflito, os bósnios passaram a lutar contra ambos em uma guerra de 3 grupos.
Um pouco da semelhança entre os povos pode ser visto no filme Terra de Ninguém, que venceu até o Oscar de melhor filme estrangeiro. A guerra será tristemente marcada por atos de violência contra a população civil. O cerco de Sarajevo vai durar por toda a guerra, com mantimentos não podendo entrar na capital e as pessoas precisando arriscar a vida para poder sair. No mínimo 5.000 civis foram mortos tentando sair da cidade. A população bosniaca sofreu o que foi caracterizado como uma política de genocídio, com o uso do estupro como arma de guerra, a destruição de vilas bosniacas e o massacre de sua população. Na região do vale do rio Lasva, ao menos 2.000 bosniacos foram executados pelos croatas. O mais famoso massacre foi da vila de Srebrenica. Os idosos, mulheres e crianças da vila, cerca de 20.000, foram expulsos de suas casas. E os 8.373 homens e meninos acima de 12 anos bosniacos foram mortos pelos sérvios. Esse massacre gerou muita repercussão e debate, pois as tropas da ONU estavam proibidas de agir e não puderam impedir o massacre. Cada vez mais informação sobre atos de violência chegava ao público. Lembra mais ou menos da trama do filme Atrás das Linhas Inimigas? Houve uma mudança de política da comunidade internacional e maior intervenção de tropas da ONU e de ataques aéreos da OTAN. Isso mudou a direção do conflito e obrigou os lados envolvidos a negociar. Em novembro de 1995, o Acordo de Dayton foi assinado e formalizado em Paris no mês seguinte. Assinaram os 3 lados do conflito, com mediação de Estados Unidos, União Europeia e Rússia. Após a guerra, a Bósnia iniciou o processo de construir e estabelecer seu país. A população do país é dividida nas 3 comunidades, e isso é refletido em suas instituições. Quase tudo na Bósnia é tripartite. Cada comunidade elege 1/3 da Casa dos Povos, o que seria o Senado do país. As Forças Armadas foram unificadas apenas em 2005. Até a presidência do país é tripla, com 3 eleitos ocupando o cargo por 4 anos e se revezando como titular a cada 8 meses. Isso está começando a mudar apenas agora. Em 20 de abril de 2014, nasceu o menino Faruk Salaka, que foi registrado em fevereiro de 2015, e foi o primeiro bebê registrado apenas como bósnio, sem ser das 3 comunidades, após seu pai iniciar uma batalha na justiça. Claro que a Guerra da Bósnia e a dissolução da Iugoslávia é um tema sensível e complicado, por isso, como sempre, tem bastante referência para vocês aqui na descrição. E esse Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store, que esta semana traz um festival de novas luminárias nerds com mais de 50 modelos disponíveis para compra. Tem luminária para todo tipo de nerd. Para os que gostam dos super-heróis da Marvel, para os decenautas, para os nerds apaixonados por Star Wars e tantas outras que vai ser difícil de escolher, é bom ir pegando a carteira nerd. Clica agora no link da descrição e aproveite agora. nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Sobre o último vídeo, muita gente sentiu que sua região foi pouco representada. Como eu disse, precisaríamos de muito tempo para abordar todos os carnavais regionais, como o Galo da Madrugada no Recife, mas não era para ofender ninguém. Muitos comentaram com críticas ao uso de dinheiro público no carnaval. Esse é um assunto complicado. Por um lado, a sociedade deve financiar uma festa que nem todos aproveitam e gera lucros para empresas? Por outro, várias cidades e governos usam o carnaval para incentivar o turismo, a entrada de capital, aquecendo setores da economia e gerando postos de trabalho temporários. Qual a sua resposta? Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para entender mais da história recente e até a próxima!